Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Teste de Jogo, Playtest, Black Mirror, 2016. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando a sala branca e silenciosa, iluminada por lâmpadas frias que lançam sombras rígidas sobre paredes metálicas, cabos suspensos e monitores pulsando em tons azulados. Depois aproximando-se de Cooper, imóvel na cadeira, com os olhos abertos demais, a respiração irregular e os dedos crispados, como se ainda tentassem segurar algo que já se perdeu. O ar vibra com um zumbido quase imperceptível, enquanto a realidade ao redor dele se dobra. A mansão reaparece em fragmentos, corredores estreitos, portas que rangem, a madeira rangendo sob passos apressados. A presença de Sônia surge como um sussurro urgente, o rosto tenso, os olhos implorando que ele fuja, que não confie, que acorde. Cooper tenta responder, mas sua voz se desfaz antes de alcançar o som. O ambiente se contrai, as paredes respiram, e a memória de seu pai surge distorcida. O olhar vazio, o nome esquecido, repetido até perder o sentido. A cada passo, a sensação de estar sendo observado cresce, enquanto o medo se rearranja, deixando de ser uma ameaça externa para se tornar uma certeza interna, íntima, inevitável. O chão cede. O mundo se fragmenta em ruídos agudos e silêncios esmagadores. Cooper tenta arrancar o dispositivo da própria cabeça, mas seus braços não respondem. Kate surge por um instante, distante, fria, pronunciando palavras que não alcançam mais nenhum significado. Em seguida, tudo se dissolve num branco absoluto. O corpo permanece imóvel na cadeira, os olhos fixos, a vida interrompida antes mesmo de compreender o fim. Showsite observa em silêncio, anota algo em um tablet, e o som de um saco plástico sendo aberto ecoa no ambiente estéril. A câmera então se afasta lentamente, recuando pelo laboratório vazio, atravessando luzes artificiais e corredores impessoais, até desaparecer na frieza clínica, onde um experimento falhou, e nada mais parece importar. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A luz da manhã atravessava os prédios de Londres com uma suavidade enganosa, refletindo nas vitrines e escorrendo pelas calçadas molhadas pela chuva recente. Cooper caminhava sem pressa, mochila nas costas, o olhar curioso de quem ainda acredita que o mundo guarda algo a oferecer. Em um café discreto, o som distante de conversa se misturava ao tilintar de xícaras, enquanto Sônia o observava com atenção silenciosa, percebendo em seus gestos leves uma tentativa de fugir de algo que ele não conseguia nomear. O riso vinha fácil, mas carregava um eco de exaustão, como se fosse emprestado. Pouco depois, o acaso se disfarçava de oportunidade. Um anúncio brilhava na tela do celular, prometendo dinheiro rápido e uma experiência inovadora. A sede da empresa surgia imponente, limpa demais, silenciosa demais. Kate o recebia com um sorriso técnico, calculado, conduzindo-o por corredores que pareciam absorver o som dos passos. O pequeno dispositivo repousava entre os dedos dela como algo banal, mas ao tocar a base do crânio de Cooper, instaurava uma sensação difícil de definir. Uma mistura de curiosidade, vertigem e pressentimento. O deslocamento seguinte dissolvia qualquer noção de segurança. A mansão surgia isolada, envolta por sombras densas,
onde cada porta rangia como se anunciasse algo à espreita. Os primeiros estímulos pareciam inofensivos, quase lúdicos, mas logo se deformavam. O que antes era susto tornava-se perseguição. O que era jogo tornava-se ameaça. Rostos conhecidos surgiam onde não deveriam, vozes ecoavam com entonações erradas, e o espaço parecia se dobrar sobre si mesmo, empurrando Cooper para dentro de lembranças que ele evitara por tempo demais. Cooper estava entre a luz do heroísmo e a escuridão da imperfeição, tentando manter-se inteiro quando a realidade se desfazia em camadas instáveis. Sonia surgia e desaparecia como um aviso tardio. Kate permanecia distante, observando sem interferir, e a figura do pai emergia como um espelho do destino que ele mais temia. A mente já não distinguia a proteção de ameaça, nem passado de presente. O corpo reagia em pânico, a identidade se fragmentava, e cada tentativa de fuga o levava mais fundo no próprio labirinto interior. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no espaço fechado da mente humana. Até que ponto alguém consegue permanecer inteiro, quando aquilo que o define começa a se apagar? Os espaços falam antes das palavras. O branco clínico do laboratório, a frieza metálica dos corredores e a iluminação artificial que jamais permite sombra plena constroem um ambiente onde nada repousa. Cada superfície parece vigiar, cada silêncio pesa mais que o som. A trilha, contida e pulsante, funciona como um eco interno, um batimento que não pertence apenas ao corpo, mas à própria ansiedade da mente em estado de alerta. Nada ali acolhe, tudo observa. O que se manifesta a seguir não é apenas uma sucessão de acontecimentos, mas a ativação de padrões que precedem qualquer indivíduo. O medo da perda de identidade, a dissolução do eu diante de forças maiores, o colapso entre memória e presença, emergem como experiências arcaicas, compartilhadas, inscritas na psique coletiva desde tempos imemoriais. Há uma força que atua silenciosamente, fria e metódica, reduzindo a experiência humana a dados observáveis. Sua presença não precisa de violência explícita. Ela opera pela distância, pela neutralidade, pelo esvaziamento afetivo. O resultado é a transformação da subjetividade em território experimental, onde sentir torna-se um risco. A sombra revela-se quando a fuga da dor se transforma em negação da própria condição humana. O medo maior não é o da morte, mas o de desaparecer enquanto se está vivo, de perder a continuidade interna, de tornar-se apenas um reflexo fragmentado. É nesse ponto que o conflito deixa de ser externo e passa a habitar o centro da consciência. O mito do Minotauro emerge como chave simbólica. O labirinto não é um lugar, mas um estado psíquico. O monstro não ruge, ele espera. No centro não há confronto glorioso, apenas um encontro com aquilo que foi evitado, reprimido, ignorado. Não há saída heróica, apenas a constatação de que nem todo abismo permite retorno. O impulso heróico manifesta-se de forma trágica. Há movimento, há tentativa, há resistência, mas não há vitória. A travessia revela que nem todo caminho conduz à integração. Algumas jornadas existem apenas para revelar limites. E esse reconhecimento, embora doloroso, é parte essencial da experiência humana. Ao final, o que retorna não é a ordem, mas uma pergunta suspensa no silêncio, como um eco que se recusa a desaparecer. Se a mente pode ser desmontada em instantes, se a identidade pode ser apagada por um ruído invisível, o que realmente sustenta aquilo que chamamos de eu? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu como a psicologia analítica interpretaria. Teste de jogo, Playtest, Black Mirror, 2016.